Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, bom dia para todos. Excelente segunda-feira. Bom, turma, chegando agora para passar várias notícias do mercado da bola que tá pegando fogo. Vou começar pelo Sport, aqui de Pernambuco, que oficializou nesse final de semana a contratação de Gustavo Coutinho, atacante que vem do Fortaleza, 4 anos de contrato dele com o Sport, né? O Sport comprou 70% dos direitos ou melhor, vamos ver aqui, 60%, foi isso mesmo. 60% dos direitos federativos o Sport comprou ao Fortaleza por 7 milhões de reais ao todo, gente. O Sport vai pagar 3 milhões e meio nesse ano de 2024, mais 3 milhões e meio em 2025. Lembrando que é a maior negociação entre clubes do Nordeste, essa do Sport com o Fortaleza. O CSA, outro clube nordestino, esse de Alagoas, fechou a contratação de Alisson Farias, aquele mesmo, gente, ex-Curitiba, ex-Sport, também aqui CRB também. Agora é um mais novo reforço do CSA. Ele é um meia atacante, né? Vamos lembrar. Faraoni, esse jogador, ele chega do Hellas Verona para a Fiorentina. A Fiorentina fechou essa contratação. O Fortaleza, por sua vez, oficializou, né, a contratação de Santos, goleiro que chega do Flamengo, 5 milhões, mais 1,5 milhão em metas atingidas pelo goleiro. É o que o Fortaleza vai ter que pagar ao Flamengo. O contrato do goleiro com o Fortaleza vai até 2026. O Chelsea emprestou o jogador Fofana para o Burnley, outro clube inglês, né? Esse Fofana é um zagueiro barra volante. Bom, gente, vamos lá para mais notícias do mercado da bola, tá? Uma queda de braço se estabeleceu nesse fim de semana entre dois clubes da Série... Um que estava na Série A e caiu, e o outro que está na Série A, né? Voltou agora. Vitória da Bahia e Coritiba. Bom, os dois estavam numa queda de braço para contratar o meia atacante Daniel Júnior, que pertence ao Cruzeiro. O que acontece? O Coritiba, a informação que se tinha no sábado é que o Coritiba teria fechado, né? Ou fechou a contratação do Daniel Júnior por empréstimo. Ele viria do Cruzeiro, tudo isso. Mas no domingo, a informação já confirmada é que o Vitória foi lá e atravessou o Coritiba e contratou o Daniel Júnior, não só em definitivo, como um contrato até 2025. E bom, o jogador Wallace, da base do Coritiba, foi para a base do Cruzeiro, gente. Também aqui, certo? É uma outra informação. Então é isso, né? Quedas de braço do mundo da bola. Bom, gente, por 26,6 milhões, o Vasco fechou a contratação de Adson, jogador base do Corinthians, que estava no Nantes, da França. É a mais nova contratação do Vasco da Gama. Bom, Gustavo Nunes, esse tá na copinha, tá jogando pelo Grêmio e terá seu contrato ampliado pelo Grêmio até 2026. É um atacante, lembrando, né? E subirá para o time profissional assim que voltar da copinha. Também aqui, gente, mais coisa. Bom, gente, eu já trouxe alguns dias atrás que o Jordan Henderson, esse jogador é um jogador que por muito tempo foi jogador do Liverpool, capitão do Liverpool, jogador histórico, está atuando no Al Ettifaq da Arábia Saudita. E a situação é a seguinte, gente.
O jogador está insatisfeito lá no mundo árabe. E a Juventus, sabendo disso, quer a contratação do jogador, certo? E pode fechar a qualquer momento. O Goiás, gente, fez 2 contratações nesse final de semana. O atacante Paulo Baier fechou com o Goiás. A última vez que eu me lembro de ter visto esse atacante foi, se muito me engano, no Criciúma. Certo, gente? Bom, é a mais nova contratação do Goiás. Além do meio-campista Luiz Henrique. Não é aquele que tá no Betis, não, tá? É da Espanha, é um outro. Esse é um meia que também fechou com o Goiás para a temporada de 2024. Bom, gente, o atacante sérvio Milošković foi contratado pelo Strasbourg, clube francês, né? Bom, Sérgio Reguilhon, esse jogador, ele tem passagem pelo Manchester United, estava lá até agora há pouco, pelo Tottenham e agora será emprestado ao Brentford, que é um outro clube inglês, para esse restante de temporada europeia, nessa parte agora de 2024, né? Vamos lá, gente, mais situações por aqui. Júnior Messias, esse é um jogador brasileiro que pertence ainda ao Milan, da Itália, mas que o Genoa, outro clube da Itália, vai comprá-lo por 3 milhões de euros de maneira permanente, né? O Cruzeiro tem interesse na contratação de Douglas Costa, que está livre no mercado. Aquele mesmo, gente. Ex-atacante do Grêmio, Bayern de Munique, por aí vamos. O Santos também tem interesse no jogador, certo? Então há essa disputa. O Bahia, gente, deve oficializar, talvez até nessa semana agora, a contratação de Caio Alexandre, o volante que vem do Fortaleza. A imprensa cearense já dá como certo essa negociação. Então Caio Alexandre é o mais novo reforço do Bahia. O Sevilha da Espanha, gente, está perto de fechar de maneira permanente a contratação de Martial. Esse jogador é um francês que pertence ao Manchester United, certo? E pode chegar para o Sevilha. Ele que já jogou no Sevilha por empréstimo, agora de maneira permanente. Sobre o Manchester United, tem uma notícia aqui. Karim Benzema, gente, qual é a situação desse atacante? Ele joga no Al Ittihad da Arábia Saudita. Esse jogador, ele foi excluído da pré-temporada do Al Ittihad. Ao que parece tem problemas internos, ele não se adaptou, né? Me parece que é muito estrelismo do jogador e me parece que o clube não se adaptou a ele, nem ele ao clube. E o Manchester United, vendo isso, pensa em, por empréstimo, contratá-lo nesses últimos 6 meses de temporada europeia. Até o fim da temporada europeia, o Manchester United estuda contratar o atacante Karim Benzema. Bom, gente, mais coisas por aqui. Christian Bellit, esse jogador pertence ao Partizan, certo? E está indo pro AZ Alkmaar da Holanda por menos de 4 milhões de euros. O AZ Alkmaar está fechando a contratação do atacante. A negociação entre Santos, goleiro Tadeu, e o Goiás melou. E o que acontece? O goleiro Tadeu, né, que estava para ir pro Santos, deve permanecer no Goiás, ao menos até o fim da temporada. Outra situação, essas 2 notícias que vou passar relativa ao Flamengo. O Flamengo oficializou no dia de ontem a contratação de Cristiane, atacante para o futebol feminino do Flamengo. A Cristiane é aquela mesmo, gente. Seleção brasileira, Santos, São Paulo. É a mais nova atacante do Flamengo.
E o Marcos Braz, os dirigentes do Flamengo, né? Marcos Braz e o Spindle estão na Europa para fechar primeiramente por empréstimo a contratação de Luiz Henrique do Betis, certo? Estão na Espanha para fechar essa contratação. E, em definitivo, fechar a contratação de Matias Vinha, que viria da Roma pro Flamengo. Lembrando que Matias Vinha é um uruguaio lateral, que já passou pelo Palmeiras, né? Bom, gente, o Joe Rockerell. Esse é um meio-campista que atua no Bournemouth da Inglaterra. Está interessando ao Wolverhampton, outro clube da Inglaterra, certo? O Fulham da Inglaterra e o Porto de Portugal tem interesse no zagueiro Union, que é um zagueiro do Atlético de Madrid. Vamos aguardar, né? Se um dos dois, né? Fecha a contratação do zagueiro. Bom, gente, por uma taxa de 35 milhões de euros, o jogador Thiago Tijaló está saindo do Lille da França para Juventus. O Liverpool e o Chelsea estudam possibilidades de fazer propostas pelo jogador brasileiro Bruno Guimarães, destaque do Newcastle, na Inglaterra. Bom, gente, o meio-campista Rômulo, ele assinou um contrato com o Internacional de Porto Alegre. Pelo que eu entendi, é renovação de contrato, tá? Até 2027. O jogador Benjamin, do Estudiantes, que já interessou a Botafogo, Vasco, por aí vamos. Eu já trouxe aqui que ele fechou com o Benfica, de Portugal, alguns dias atrás. E bom, nessa semana agora, que está se iniciando... Se iniciou ontem, né? Mas para valer é hoje. Ele deve estar embarcando para Portugal para fazer exames médicos e assinar de maneira oficial com o Benfica. O contrato do jogador vai até 2029 com o Benfica. Bom, gente, o jogador Vitor Ferraz, para quem não lembra, é aquele mesmo, ex-Grêmio, ex-Santos, vai disputar essa temporada de 2024 pelo Taquari do Paraguai. Bom, gente, o jogador Raelan, que pertencia ao Vitória da Bahia, fechou com o Cuiabá. O contrato do jogador vai até 2027 com o clube cuiabano, né? O Cuiabá. Bom, Bragantino e Vasco chegaram a um acordo e o jogador Praxedes vai permanecer jogando no Vasco da Gama. E mesmo antes dos clubes entrarem num acordo definitivo, né? O jogador já havia embarcado para fazer pré-temporada com o Vasco da Gama lá no Uruguai. Gente, mercadão da bola muito agitado. O Coritiba recusou uma proposta do Bragantino pelo goleiro de sua base, Pedro Morisco. O Al Hilal, clube árabe, vai pagar 20 milhões de euros ao Olympique de Marseille, da França, para contratar o lateral brasileiro Renan Lodi. O Corinthians, por sua vez, oficializou, né, apenas no dia de ontem, a contratação do zagueiro Félix Torres. O contrato do zagueiro com o Corinthians vai até 2027. O Guarani fez uma proposta ao Santos para contratar o goleiro Vladimir. Vamos ver no que vai dar, né? Bom, gente, últimas 3 notícias. Uma não tem a ver com o mercado da bola. 2 delas, na verdade, tá? Vamos aqui. Ontem, no jogo pela Copinha, Fortaleza e CRB, onde o CRB eliminou o Fortaleza, houve 2 quedas de energia no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo. O que acontece, gente?
Foi em Araraquara, gente? Bom, vou ficar devendo essa informação aqui para os amigos, tá? Não vou confirmar que foi a fonte luminosa não, gente, tá? Ia confirmar isso aqui, mas fui ver aqui e me parece que não é esse estádio. Mas bom, o que vale dizer a informação é que houve 2 quedas de energia e o jogo do Fortaleza com o CRB, que começou às 8h30 da noite, veio a acabar, gente, mais de 11 horas da noite, em virtude dessas quedas de energia. A outra situação é um ato, no mínimo, ruim, né? Reprovável. Após a eliminação do Vasco da Gama para o Vitória da Bahia, perdendo por 4-1 na Copinha, o jogador Lucas Eduardo, se muito me engano é esse o nome dele, teve uma garrafa arremessada na sua cabeça. E bom, gente, segundo nota do próprio Vasco da Gama, o jogador também teria sofrido racismo. E para fechar, gente, falando uma última notícia do mercado da bola, o São Paulo tá aí para renovar o contrato até janeiro de 2026 com o zagueiro Matheus Belém. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Gente, só destacando aqui também para encerrar minha participação, ao menos por enquanto, brasileiros que se destacaram, né, pelo futebol europeu. Eu já destaquei não vou me repetir, né, em relação a Vinícius Júnior e Rodrigo, lá no Real Madrid. Arrebentaram, né, lá pela Supercopa da Espanha. Mas o Richarlison fez um dos gols do Tottenham no empate com o Manchester United pelo campeonato inglês. E o Marcos Leonardo, na sua estreia pelo Benfica, marcou um dos gols da goleada do Benfica, que eu já passei o resultado, sobre o Rio Ave, né? Pelo campeonato português. Então Marcos Leonardo já começa marcando gols, né? Lá pelo clube português, o Benfica.